Fala, pessoal. Tem um rapaz aí que fica enchendo o meu saco aí, falando pra mim falar das viagens do Lula, né? É até engraçado, né? Porque as pessoas elas acham que eu sou obrigado a falar de tudo, ou como se eu não tivesse a liberdade de ter minha própria posição política, né? Não paga minhas contas, não mora comigo, mas fica só me enchendo o saco porque acha que eu sou petista. Mesmo se eu fosse, qual é o problema? É uma democracia, é um país livre, cada um pode seguir a posição política que quiser. Não tem a metade do país aí venerando um genocida, ladrão de joia? Então qual é o problema? Mas enfim, já que ele insistiu tanto, eu vou falar então sobre as viagens do Lula, tá? Que nem eu falei naquele vídeo sobre a Venezuela, pessoal, a economia da Venezuela, os países eles têm que manter relações diplomáticas, comércio. Isso desde que o mundo é mundo. Você vai ver isso, por exemplo, desde na Bíblia, quando Salomão vai construir o templo, que é o rei de Tiro que manda o material para ele fazer o templo de Jerusalém. Você vai ver isso na Rota da Seda, por exemplo, quando os árabes faziam aquela intermediação entre a China, a Índia e os europeus, trazendo especiarias. E assim por diante. Em toda a história da humanidade sempre foi assim. Quando um país não tem relações econômicas e comerciais com outro, ele quebra. Que nem a Venezuela. A Venezuela sofreu sanções dos Estados Unidos, assim como Coreia do Norte e Cuba. Por isso que eles têm carência de tudo nesses países. Porque um país não é só autossuficiente. Nenhum país do planeta é autossuficiente. Você tem que comprar coisas que não tem no seu país, de outros países, e você tem que vender para ter dinheiro para comprar. O comércio sempre foi assim, meio que globalizado, desde os tempos bíblicos até o dia de hoje. Então o que acontece? O Lula ele viaja para intensificar nossas relações comerciais com outros países. Quanto mais comércio a gente fizer com outros países, mais vai entrar dólar no Brasil, mais o dólar vai baixar o valor, porque com mais dólar o valor cai, e automaticamente fortalece mais o real. O nosso dinheiro fica mais valorizado, os preços caem, a nossa indústria pode ser dinamizada por causa disso, etc, etc, etc. Porque se a gente não tiver essas relações comerciais, a gente sofre. Como, por exemplo, no governo Bolsonaro. O Bolsonaro era um páreo internacional. Ninguém gostava do Bolsonaro. Ele não tinha relação bilateral com nenhum país. O que aconteceu? Os países começaram a deixar o Brasil, começaram a deixar de investir no Brasil, deixaram de acreditar no Brasil, e até indústrias inteiras saíram do Brasil. Por exemplo, a Ford. A Ford anunciou que ia sair do Brasil. O governo, além de não fazer nada, não moveu uma palha para a Ford ficar aqui, né, sendo que uma montadora desse porte emprega milhares de pessoas, o governo ainda ficou espalhando que a Ford era comunista. Você ia no Twitter e todo mundo ficava falando que a Ford era comunista, sendo que a Ford é o ícone do capitalismo. Como é que a Ford vai ser comunista? Não tem como, mas na cabeça deles, só porque a Ford saiu, porque o mito não fez porra nenhuma, eles começaram a achar que a Ford era comunista. Já o Lula não, o Lula foi na China, uma montadora chinesa já anunciou que vai comprar essa fábrica da Ford, que ficou abandonada, né, porque eles foram embora, e vai transformar numa fábrica de carros elétricos aqui no Brasil. Então você vê, vai voltar os empregos, e vai voltar a ter atividade econômica, e vai também ajudar um pouco nessa reindustrialização do Brasil. E isso é muito importante para o Brasil. Então essas viagens que o Lula faz, pessoal, são custosas? São. Realmente ele é um chefe de Estado. Assim como todo chefe de Estado que viaja para outro país, ele tem custo. Por isso que a maioria dos hotéis em grandes cidades, eles têm uma suíte presidencial. Porque o presidente ele tem um status maior do que uma pessoa comum. Agora, o tanto de gasto que o presidente gasta não é nada comparado ao tanto que ele traz de volta para o Brasil. Até agora, segundo os últimos dados que eu vi, o Lula já conseguiu em investimento com as viagens dele mais de 110 bilhões de reais. Ah, Ronaldo, o Lula gastou 300 milhões viajando, e daí? Não é nem 10% do que ele já ganhou de investimentos no Brasil. 110 bilhões de dólares aqui no Brasil. Você sabe o que é isso? Isso vai dar um impacto gigantesco na economia a longo prazo. Vai pressionar o dólar cada vez mais para baixo, automaticamente a inflação, e automaticamente vai valorizar mais o brasileiro. Em contrapartida, o Bolsonaro, por exemplo, ele gastava milhões e milhões com motocicletas aqui dentro do Brasil só para fingir que era popular. Ele chegava a pagar a gasolina dos apoiadores dele de moto só para fazer aquele volume maior de gente. Às vezes o cara nem era bolsonarista, mas aceitava só para encher o tanque da moto. Sabe quanto que o Bolsonaro gastou com cartão corporativo? 75 milhões. Ele superou qualquer presidente anterior dele. Lula, Dilma, Temer. Ah, mas o Lula gastou milhões a mais. Acho que chegou a 20 e poucos milhões o Lula. Na época do Lula, o cartão não era só do Lula, era dele e dos ministros. Tem essa diferença. Pós-Temer, é que o cartão corporativo passou a ser só do presidente, pagar com viagens, hotéis, essas coisas. E mesmo assim o Bolsonaro conseguiu gastar entre aspas, né, pessoal? Para ele deve ter desviado pra caramba, né? 75 milhões só para ficar andando de motinho, para fingir que é popular e fazer aqueles discursos bosta dele. Eu não vou usar máscara, tá ok? A decisão desse ministro eu não vou cumprir. Vacina causa AIDS. Quanto de investimento o Bolsonaro trouxe para o Brasil? Nada. Muito pelo contrário. Na época do Bolsonaro, a China, por exemplo,
A China começou a bloquear vários frigoríficos do Brasil e soja do Brasil. Porque o Bolsonaro é sinofóbico, ele abria a boca para falar mal da China. Eu não vou comprar essa vacina, a vacina é chinesa, tá ok? Não vou comprar. A China ia boicotando o Brasil, deixava de comprar do Brasil e ia comprar dos Estados Unidos. Em compensação, quando o Lula foi na China, a China já habilitou mais 7 frigoríficos brasileiros para comprar do Brasil. Olha a diferença. Por isso que foi importante o Lula ir lá, demonstrar respeito e amizade para o Xi Jinping. Até porque, como eu sempre ensinei para meus seguidores, países têm interesses, não têm amizade. Ah, mas a China é comunista. E daí? Se você abre uma padaria no seu bairro, você vai vender pão. Interessa para você o que o seu cliente é? Ei, você é comunista, capitalista, anarquista, monarquista, feudalista? Não. O cara vai pegar o pão, vai te dar o dinheiro, você vai botar o dinheiro no bolso, vai cada um para o seu lado e pronto. É a mesma coisa entre os países. A gente não pode mudar a realidade da China. Nós não estamos na China. Se a China é comunista, anarquista, capitalista, feudalista, não importa. A China compra muito material da gente, a gente vende, pronto, a amizade continua mesmo. Até porque eu nunca vi nenhum chinês reclamar da China. A China já superou os Estados Unidos até em qualidade de vida. Se vocês pegar, por exemplo, uma estação de metrô em qualquer cidade da China, Xangai, Hong Kong, Pequim, e pegar uma estação de metrô, por exemplo, em Nova York, você vê a diferença. A China parece os Jetson, parece um país de primeiro mundo, sabe? Tudo avançado, com tecnologia, tudo limpinho, bem cuidado. Olha Nova York, cheio de mendigo, drogado, rato, tá tudo que é lado. Ou mesmo Los Angeles, né, na Califórnia, cheio de morador de rua, o pessoal usando aquela droga nova lá, parecendo um zumbi. A qualidade de vida da China é bem melhor agora do que nos Estados Unidos. Então não sei porque que implicam tanto com a China. E essas viagens que o Lula está fazendo estão trazendo investimento em vários setores do Brasil. Desde do setor industrial, setor de agricultura, tecnologia, estamos compartilhando conhecimento. Enfim, é ótimo. Um presidente tem que colocar o Brasil no centro do mundo. O Brasil é um país gigante. É o 5º maior país do planeta, sabiam disso? Só perde para os Estados Unidos porque os Estados Unidos têm território fora do país, como o Havaí e o Alasca. É uma potência mundial, tem tudo para ser uma potência econômica, um gigante aqui na América do Sul. E o Brasil tem que mostrar sua força e sua potência, sim. Tem que ir lá sim falar com o Biden, tem que falar com o Putin, tem que falar com o Macron, tem que falar com o Xi Jinping, tem que mostrar que o Brasil não é um país de vira-lata, não é um país mais subdesenvolvido, perdão, eu estou com a abscessa aqui, algumas palavras é ruim de falar. Não é mais um paísinho subdesenvolvido como era na minha época. Quando eu era criança, assim, o Brasil não valia nada. Era só um paísinho subdesenvolvido da América Latina. O pessoal até chamava aqui de América Latrina. Agora não, nós estamos mostrando que nós somos uma potência. Estamos até incomodando os Estados Unidos e a União Europeia por causa do BRICS. E o Lula tem que viajar sim. Porque só por causa desse bloco comercial forte que nós estamos fortalecendo cada vez mais, o Brasil vai poder falar de igual para igual com as outras potências mundiais. E não mais ficar baixando a cabeça e aceitando tudo que eles querem. Que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando foi presidente, ele isentou os americanos de visto aqui para o Brasil, mas não recebeu nada em troca. O brasileiro ainda precisava pagar visto para ir para os Estados Unidos. A gente ganhou o que com isso? Um presidente patético que chega para o Donald Trump e fala que ama ele. I love you. Deixou até o Trump sem graça. Então não dá, né, pessoal? É importante, espero que o Lula ainda viaje muito, participe de todos esses blocos, agora ele é o presidente do G20 também, né, do BRICS, e que ele traga mais e mais e mais investimentos para o Brasil. Eu sei que agora as pessoas não vão sentir na prática isso, porque essas coisas são a longo prazo. É que nem a carne, agora que o preço está mais barato. Não quando ele assumiu, porque essas atitudes que o Lula está fazendo, elas demoram um pouquinho. Então você tem que esperar alguns meses para você sentir na realidade a diferença. Da mesma forma, essas viagens dele, daqui a alguns meses vocês vão... Daqui a alguns meses mesmo vocês vão ver. O nosso PIB vai estar maior, o nosso crescimento vai estar maior. Nós já estamos voltando a ser uma das 10 maiores economias do mundo. A taxa de juros vai ter que baixar uma hora, porque não vai ter como o Campos Neto segurar muito tempo, até porque a inflação está controlada. E a inflação vai cair mais ainda e o poder de compra do brasileiro vai aumentar, assim como foi no primeiro mandato do Lula. Tá bom? Nos 2 primeiros mandatos do caso, tá bom? Então tá aí, pessoal. Nenhum país sobrevive sem relações comerciais. Se a gente não tiver relações com os outros países, nós viramos um pária, que nem nós viramos na época do Bolsonaro. Um país que não tem relações é que nem Cuba ou Venezuela. Ele não negocia com ninguém, aí falta tudo no país. Então tem que ter sim relações e tem que conversar com todos os outros países, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, você vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.